Boa noite a todos. Somos alunos do curso de Ciência da Computação da Unijuí, matéria de Linguagens Formais, e vamos falar sobre máquina de Moore. Os integrantes do grupo são Eduardo, Gemerson e Renan. Para desenvolver esse trabalho, vamos seguir um sumário, onde teremos uma introdução, onde vamos falar de máquina de estados finita e autômatos finitos, basicamente fazendo a distinção entre Mealy e Moore. Para nos aprofundar no trabalho, vamos falar mais sobre a máquina de Moore, com alguns conceitos, a sua forma de funcionamento e um exemplo do seu funcionamento em JLab. Por fim, teremos uma conclusão e as referências bibliográficas. Quando falamos então de uma máquina de estados finita ou finite state machine, ela consiste em um modelo matemático usado para representar programas de computadores ou circuitos lógicos. O conceito é concebido como uma máquina abstrata, que deve estar em um número finito de estados, sendo um estado por vez, sendo esse estado então chamado de atual. O estado, por sua vez, armazena informações sobre o passado, refletindo as mudanças desde a entrada no estado, no início do sistema, até o momento presente. Quando ocorre uma mudança entre os estados, conceituamos como transição, a qual necessita que uma determinada condição seja saciada. Sem alterar a classe de linguagens reconhecidas, é possível estender a definição de autômato finito, incluindo a geração de uma palavra de saída. As saídas podem ser associadas às transições, no caso da máquina de Mealy, ou aos estados, no caso da máquina de Moore. Em ambos os casos, a saída não pode ser lida, ou seja, não pode ser usada como memória auxiliar, e suas características básicas são: é definida sobre um alfabeto especial, denominado alfabeto de saída, o qual pode ser igual ou diferente ao alfabeto de entrada. A saída, por sua vez, é armazenada em uma fita independente da fita de entrada. A cabeça da fita de saída move uma célula para a direita a cada símbolo gravado. E o resultado do processamento do autômato finito é o seu estado final, condição de aceita ou rejeita, e a informação contida na fita de saída. Quando tratamos dos modelos de autômato finito, destaca-se o modelo Mealy, onde os sinais de saída também são controlados por sinais de entrada adicionais, enquanto o modelo Moore, sobre o qual nos aprofundaremos nesse artigo, que não possui nenhum controle externo para os sinais de saída gerados. A saída do modelo Moore é função apenas do seu estado atual do flip-flop. Então, a máquina de Moore é um autômato finito determinístico, o qual possui uma função a fim de gerar uma palavra de saída, que pode ser vazia, para cada estado da máquina. Essa saída depende apenas do estado atual da máquina, garantindo a vantagem na simplificação do comportamento, pois o trabalho apenas com o fator de estado, ignorando as entradas e estados anteriores. Caso venhamos a nos aprofundar nos circuitos, tanto Mealy quanto Moore são implementados de forma semelhante. Porém, no caso da máquina de Moore, o mesmo é completamente síncrono, sendo que suas saídas alteram-se seguindo a mudança dos clocks, ao contrário de Mealy, que pode ser assíncrona, mudando a qualquer momento. Podemos exemplificar o funcionamento de uma máquina de Moore associando a mesma com uma porta de elevador com 4 estados: aberta, fechada, abrindo e fechando. A máquina de estados reconhece dois comandos: o comando abrir e o comando fechar, que disparam a alteração de estados. A ação de entrada no estado abrindo liga o motor que abre a porta. A ação de entrada no estado fechando liga o motor na outra direção, fechando a porta. Os estados aberta e fechada não desempenham nenhuma ação. Eles sinalizam para o mundo externo a situação que a porta está aberta ou que a porta está fechada. Um exemplo comum da aplicação do conceito de máquina de Moore é o desenvolvimento de analisadores léxicos, utilizados em compiladores ou tradutores de linguagem em geral. Basicamente, um analisador léxico é um autômato finito, em geral determinístico, e identifica os componentes básicos da linguagem, como, por exemplo, números, identificadores e separadores. Uma máquina de Moore, como um analisador léxico, é como segue: um estado final e associado a cada unidade léxica. Cada estado final possui uma saída, definida pela função de saída, que descreve ou codifica uma unidade léxica identificada, e para os demais estados não finais, a saída gerada é a palavra vazia. Os símbolos, então representados pela máquina de Moore, formam uma séptula, onde sigma é um alfabeto de símbolos de entrada,
O Q é um conjunto de estados possíveis do autômato, o qual é finito. Delta minúsculo é a função programada ou de transição. O Q na zero é o estado inicial do autômato, tal que Q na zero é o elemento de Q. F é um conjunto de estados finais, tal que F está contido em Q. Delta é um alfabeto de símbolos de saída. E delta minúsculo S é a função de saída, a qual é a função total. Bom, dando continuidade com a apresentação sobre a máquina de Moore, nós vamos agora estar mostrando um exemplo de um autômato. A gente está usando uma ferramenta do Java, a JFlap. Ela foi desenvolvida pela Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Ela é especialista na construção de autômatos. Bom, aqui no caso a gente fez um autômato de 3 estados, Q0, Q1 e Q2. Como vocês podem ver, essa letra em cima do estado representa a saída dela. No caso, aqui no Q0, logo no início, sem ter nenhuma entrada, sem testar nenhuma entrada, ele já vai imprimir na tela o A. Logo após, ela vai verificar se a entrada é 0 ou 1. Se ela for 1, ela vai ir para o Q1. E como vocês podem ver que também vai imprimir um B na tela. E se ela for 0, ela vai ir para o Q2 e vai imprimir um C na tela. Nós vamos estar mostrando duas palavras, uma que vai compilar sem erro e outra que vai compilar com erro, para estar mostrando como que funciona a máquina de Moore. Como vocês podem ver também, ela não possui estado final. No caso, ela processa no estado e logo após ela imprime uma saída. Bom, a gente vai estar testando uma palavra que vai agora dar certo, compilar sem erro. E aqui no caso, ela já, sem testar nenhuma entrada, ela já imprimiu um A aqui na tela. Se a gente ir para o próximo passo, ela teve como entrada 0. Ela já pulou para o Q2 e imprimiu na tela o C. Agora ela vai ver a próxima entrada, que no caso seria o 1. Ela subiu para o Q1 e imprimiu o B. E isso vai acontecer com o restante da palavra. Após processar a palavra, pode ver que ela ficou verde aqui, ela compilou sem erro. E a saída foi essa daqui, a saída gerada. A, CB, CB, CB. Agora a gente vai fazer um teste sobre uma palavra que vai compilar com erro. Zero, 011. Bom, como no outro ele também já imprimiu um A na tela, com o teste do 0 ele foi para o Q2 e com o teste de 1 ele já imprimiu o B na tela também para o Q1. Bom, aqui, quando for 1, ele não tem nenhum lugar para ele seguir com o autômato, ou seja, ele já compilou com um erro. Seria este o exemplo sobre a máquina de Moore. E por fim, após o desenvolvimento do estudo, procuramos identificar os conceitos que norteiam as máquinas-estado, tratando mais diretamente das finitas. O uso de exemplificações auxiliou no entendimento do funcionamento das máquinas, focando principalmente na máquina de Moore e, em segundo plano, a de Mealy. Vale destacar que ambas possuem equivalência, mas os fatores influenciantes para atingir as saídas diferenciam as mesmas, não havendo como estabelecer qual é melhor, e apenas delimitando a cada uma das máquinas um panorama que mais beneficia sua utilização. Dessa, quando nos referimos a Moore, especificamente, a redução em sua complexidade garante facilidade em seu entendimento, utilização e propicia seu uso em atividades mais simples, que podem ser exemplificadas por analisadores léxicos, fechaduras digitais, dentre outros. Por fim, então, teremos as referências bibliográficas citadas, a partir das quais foi desenvolvido o trabalho, e agradecemos, então, por terem visto este vídeo. Obrigado.